sentido de estar aqui na casa do Senhor, em poder estar aqui para adorar e celebrar a este que vive e reina para sempre. A você também que está comigo aí, por intermédio dos meios virtuais. Deus abençoe a você que tem compartilhado aí da nossa live. Que você possa nessa noite também, junto conosco que estamos aqui, ser edificado tanto quanto. Culto é algo assim, espontâneo. Não precisa de ser simplesmente em um ambiente ou outro. Ainda que seja interessante que todos nós estejamos aqui reunidos de uma forma unânime a adorar a Deus, mas você pode estar fazendo isso aí na sua casa também, junto com seu marido, junto com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família. E nesse dia não é diferente, nós aqui como famílias também vamos adorar ao Senhor. E eu peço para você que está aqui, fique de pé, ponha aí a sua Bíblia na sua mão, abra comigo no Salmo de número 42. Salmo de número 42 é onde nós vamos estar aqui fazendo uma introdução desta celebração do dia de hoje. Hoje, 22 de novembro de 2020, já estamos aí, mais uma vez eu digo, findando o nosso ano. Portanto, devemos glorificar a Deus por tudo aquilo que nós passamos neste ano e pelos cuidados do Senhor. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 42, este salmo é um poema, por assim dizer, e diga-se de passagem, muito lindo, quando no verso 1 diz: como a corça anseia por as águas, pelas correntes das águas, a minha alma, ela anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, pois me pergunto o tempo todo aonde está o meu Deus. Quando eu me lembro destas coisas, eu choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de meu Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, entre muitos que festejava. Porque você está assim, tão triste, ó minha alma, e porque se abate, se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso em Ti eu me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar, ao abismo chama o abismo. Portanto, versículo de número 8, conceda-me, ó Senhor, fiel, o Teu amor todos os dias. De noite esteja comigo a sua canção, e essa é a minha oração, diz o salmista. Portanto, este salmo é um salmo muito interessante, ainda que com o abatimento da alma, o salmista diz: descansa no Senhor, descansa, ó minha alma, em Deus, pois eu ainda o louvarei e exultarei no Deus da minha salvação. Este é uma das propostas que nós temos divina, de descansar em Deus, ainda que com o coração conturbado, perturbado, todavia a Bíblia ela vem sempre nos ensinar a descansar em Deus. E nessa noite nós vamos ter um pouco mais dessa condição, por estarmos aqui na presença do Senhor, aprender que as circunstâncias elas não vão moldar e mudar a nossa fé, porque o nosso coração está naquele que vive e vive para sempre. Feche os teus olhos, em nome de Jesus, vamos fazer uma breve oração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai querido, nós queremos Te render graças, nós queremos Te agradecer, ó Deus querido, por estarmos aqui na Tua presença. Ó Deus amado, venha do céu, ó Pai, e ó Deus querido, sara os nossos corações. Ó Deus, que nessa noite, ó Pai querido, o Senhor possa vir com o Teu perdão, que nessa noite, ó Pai querido, o Senhor possa vir com o Teu milagre de cura. Que nessa noite, Senhor Deus, vejamos e notamos as respostas do Senhor a nosso favor. Ó Deus querido, fale nessa noite ao nosso coração. Senhor, receba também, ó Pai, de nós a nossa adoração. Ó Deus querido, nós estamos neste lugar para celebrar aquele que vive, aquele que nos redimiu de todo o pecado, aquele que nos lavou,
aquele que nos tirou toda a paralisia, aquele que nos abriu os olhos, aquele que limpou o nosso coração, aquele que purificou a nossa alma. Senhor, nós estamos nessa noite aqui para te adorar e te bendizer. Ó Deus, nós estamos nessa noite aqui para proclamar, ó Pai querido, ao Senhor, ó Pai, como Deus sobre todos os deuses. Senhor, Tu és Rei dos reis. Portanto, Deus, nessa noite, ó Deus querido, receba a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa oração. Ó Deus querido, que nós possamos, ó Pai querido, ter nessa noite, ó Deus, uma porção renovada de alegria em nossos corações. Ó Deus querido, ó Pai, eu peço, ó Pai, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão cansados, por virem ao Teu encontro, ó Pai, acharão em Ti, ó Deus querido, descanso, ó Pai. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, o abençoe nessa noite, a estes que estão aqui, e a muitos aqueles que estão me assistindo nessa noite, por intermédio desta live. Ó Deus querido, abençoe a nossa cidade. Ó Deus querido, vá de encontro, ó Pai, e usa-nos, ó Pai, para que isso aconteça, a irmos de encontro àqueles que estão necessitados. Ó Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Deus querido, nós como igrejas possamos ter, ó Pai, uma relevância nessa cidade. Ó Deus, que haja, ó Pai, a notoriedade por sermos filhos do Senhor, por sermos, ó Pai, aqueles que, ó Pai, são adeptos, ó Deus, da Tua fé, ó Pai, aqueles que caminham segundo as pisaduras de Jesus, que eles possam nos ver, ó Pai, de forma diferente, e que através de nós, ó Pai, o Teu reino possa ser expresso a cada um deles. Ó Deus, nessa noite, abençoe aqueles que estão aqui, as mulheres, os jovens, os velhos, os homens, as crianças. Senhor Deus, em nome de Jesus, sana qualquer que seja a necessidade. Ó Deus, que Ele tire toda a preocupação do coração, mas que neste momento, ó Pai, por saber através da Tua palavra, que o Senhor habita em meus louvores, e esse habitar do Senhor traz em nós uma transformação, traz em nós um milagre, traz em nós uma resposta sobre as nossas necessidades. Assim o faça, Senhor. Habite no mês de louvores, ó Pai, tocando nos corações, tirando quer que sejam as complexidades, as dúvidas. Ó Deus, venha sobre nós trazendo o Teu refrigério sobre as nossas almas, porque como diz o salmista, nós descansamos no Senhor, pois o Senhor é a nossa esperança maior. Obrigado, Jesus, por assim, ó Deus, nos dar o privilégio de estarmos aqui. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Você que concorda com essa oração, aplauda ao Senhor, bendiga o nome dEle, dê a Eles glória, honra e todo louvor. Vamos louvar ao Deus. Glória a Deus. Exaltado e engrandecido é o nome do Senhor, e Ele se faz presente aqui neste lugar. Você crê? Glória a Deus. Então entregue tudo que você tem nesta hora a Ele. Entregue as suas preocupações, as suas ansiedades. Deixe tudo nas mãos do Senhor e descanse, porque chegou a hora de adorá-lo. Chegou a hora de bendizê-lo. Chegou a hora de entregar o seu coração a Ele nesta hora. Aleluias. Exalte o nome dEle. Entregue tudo a Ele nesta hora. É santo Deus. Santo Tu és.
coração se alegra nesta hora. Diante de ti, Senhor. Tens tudo que tem. A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o teu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Exalte, exalte o nome do Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas.
dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. Aleluia. É tudo por você, Jesus. Aleluia. Nos mostre o caminho, Pai. Porque muitas das vezes queremos fazer a nossa vontade, mas nos ensine a negar o nosso eu. Precisamos, Jesus. Diante dessa realidade que acabamos de cantar, eu quero agradecer a Deus, porque todas as coisas aqui sempre foram movidas pelo nosso Deus. E nessa noite de encontro com Deus, nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que tudo o que somos porque Deus nos deu a condição. E nessa hora é o momento de nós refletirmos quanto tudo aquilo que nós temos tido como um privilégio de viver na presença desse Deus, porque tudo sempre foi por intermédio desse Deus. Tudo é por intermédio desse Deus. É por isso que nós cantamos aqui, porque dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas são para eles. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nos sonda, que nos assiste, que nos traz a alegria em meio a tantas coisas que nos sobrevêm. Nós dizemos: tudo é para Deus. Será que você pode também nessa noite levantar as tuas mãos e dizer isso? Que tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo é para o Senhor. Aleluia. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. Então declare: este lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Sim, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Onde a inconstância não me domina. Há um
esse lugar é no Senhor. Está em ti, Jesus. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Está em ti, Jesus. Este lugar é no Senhor. Oh, este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Então diga a Ele: Tu és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Este lugar é no Senhor. Oh, este lugar é no Senhor. Eu descanso em ti. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse lugar é em Deus. Este lugar é no Senhor. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Aleluia. Amados, eu quero dividir com você, ainda que seja simples para muitas pessoas estarem aqui, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu acredito que vale muito a pena. Há um grande trabalho para que isso tudo possa acontecer aqui. Há um trabalho para que o culto em si possa ter a sua estrutura. E é de suma importância nós pensarmos nisso. Quando nós estamos aqui, quando você me assiste aí, há uma estrutura montada para que você possa adorar a Deus. E nessa estrutura pessoas se doam. Elas abrem mão do seu tempo para estarem aqui. É por isso que de suma importância, quando nós estivermos aqui, valorizarmos esse tempo. Porque outras pessoas, elas deixaram de fazer alguma coisa para que eu e você pudesse simplesmente sentar confortavelmente, assistir confortavelmente, ouvir confortavelmente e celebrar de uma forma mais confortável. Eu quero aqui agradecer a todos vocês, meus irmãos, que me ajudam a fazer aqui com que essa estrutura ela possa, ainda que simples, mas ser realizada para conforto de todos nós. Muito obrigado, muito obrigado. Não se chateie com nada, ainda que as coisas não saiam da forma que a gente queira. É isso. Não estou preocupado porque a corda de guitarra quebrou e a gente não pôde concluir aí o que foi combinado. Tranquilo, sabe por quê? Deus, Ele ama a espontaneidade. E eu me lembro muito bem um dia que quando nós preparamos um culto aqui, acabou a energia. E eu me lembro muito bem, Nai, que este culto foi um dos cultos mais, aonde nós sentimos mais a presença de Deus, sabe? Porque parece que nós nos desmontamos.
as nossas habilidades não foram suficientes naquele dia. E aí o Espírito vem, e o Espírito vem, ele acha pessoas que na verdade estão desarmadas. E isso a Bíblia vai trazer como quebrantamento de coração. Senhor, agora sabe, é isso que a gente tem que entender, cara. Que Deus, ele ama a espontaneidade, a questão mecânica, sistemática, às vezes ela é interessante, eu não estou descartando, mas Deus, ele ama quando você vem da sua casa com a ideia de não querer simplesmente andar certinho como filho pródigo, programando em estar na presença de Deus, porque Deus sabe quem nós somos, mas você vem, ainda que arrebentado, com dor, angustiado, triste, mas você fala, puxa, eu vou na presença de um Pai, que quando Ele me encontrar, Ele não vai ver as minhas indiferenças, mas Ele vai ver quem eu sou, e porque Ele me enxerga como eu sou, Ele vai me abraçar, Ele vai querer ter um relacionamento comigo, Ele vai me amar, Ele vai pôr um anel nos meus dedos, Ele vai pôr uma capa em mim, Ele vai pôr uma sandália, onde os caminhos vai ser agora diferente, porque o meu Pai, Ele me ama. E nós temos que entender que este lugar é um lugar onde nós encontramos o amor de Deus, cara. Não é um lugar onde nós temos que aplicar sistematicamente os nossos modos, mas é abrir o coração e dizer, cara, eu sou isso aqui, Deus, me ajuda, porque o Senhor é o Deus a qual eu entendo que há um lugar em que as coisas não mais, elas irão me oprimir, sabe? Eu vou ter a liberdade, porque o Senhor é este lugar, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de descanso. É este momento, irmãos. Nós estamos num culto, diga glória a Deus. Aleluia. Se alegre. Se alegre. Você está na presença do Pai, não é do pastor Toninho. Você está ligado com Deus agora, não é comigo. É Deus que manifestou tudo isso para que eu e você pudéssemos estar aqui. E às vezes nós queremos nos maquiar, sabe? Às vezes nós queremos simular algo e não podemos, na verdade, fazer com que essa estrutura simulada, ela permaneça na presença de Deus, porque ela não vai permanecer, cara. Eu vim para cá e dizendo a Deus dentro do carro, tu sabes quem eu sou. Cara, se tem um cara que conhece você mais do que você mesmo, é Deus. E Ele sabe a intenção do teu coração de estar aqui. E eu quero trazer algo nessa noite relevante, referente a isso. Abra a palavra comigo em Lucas. Eu quero aqui, já quando você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu quero dizer a você, irmã Jusileia Martins, a irmã Lena, também ao Esmiro Mirinho, também a a Janiceia, o Cláudio, e dentre outros irmãos que estão me acompanhando agora por essa live. Sinta-se liberto para adorar a Deus. Livre, somos livres em Cristo Jesus, amém? Muito obrigado por você também estar aqui, irmã Cida, William, que Deus possa nessa noite falar ao coração de cada um de vocês. Eu tenho uma palavra aqui para o coração de cada um de vocês, aonde Deus também colocou no meu coração esta palavra. Lucas capítulo 12, versículos de 1 a 3. Somente esses 3 textos nós vamos ler nessa noite. Fica tranquilo, estamos juntos. Cara, eu estava vendo outro dia, que eu acompanho as nossas lives também, depois de sair daqui. Falei, meu Deus, os tempos estão se passando. E quando eu abaixo, a minha carequinha está aparecendo aqui. Falei com o Juninho, nós temos que subir isso, ou descer. Ele falou, pastor, a gente vai ter que subir. Eu falei, meu Deus, agora vai ter que ver aí de forma rarefeita aí. A minha carequinha, eu fico pensando como os dias estão passando rápido, irmãos. Nós cada dia mais estamos ficando mais velhos. Há um momento de nós pensarmos nessa caminhada de Deus. A mensagem de hoje, ela está baseada nesse texto de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim: mesmo nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, e pondo-se
a atropelarem uns às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas, isso será ouvido na luz do dia. E o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Até aqui esse texto, fecha os teus olhos aí. Peça a Deus nessa hora, se é o desejo do teu coração, que essa palavra ela não venha depender de mim, mas do Espírito, para nos trazer a ciência ou a nossa mente com respeito àquilo que Ele quer que nós venhamos viver na sua presença. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra está aqui sendo lida e ela será ministrada aos nossos corações, assim como o Senhor revelou algumas verdades ao meu. Eu gostaria também, Senhor, que o Senhor fizesse da mesma forma, ou maior do que isso, no coração dos meus irmãos e irmãs, que haja, Senhor, nessa noite, ó Pai, um desvendar, que haja nessa noite um despertar nos corações para o desejo do teu coração, Pai. Essa é a nossa oração, que a tua palavra crie em nós e faça em nós um efeito transformador, Pai, para que possamos vivenciar a essência da vida, que é o teu Filho, em nome de Jesus. Amém? Amados, o contexto aqui de Lucas é um contexto um pouco até meio complexo, porque no capítulo de número 12, o Lucas ele vai narrar uma situação. Ele vai dizer que nesse meio tempo em que Jesus realiza sinais no meio do povo, se nós voltássemos um pouquinho atrás, no capítulo 10 e 11, nós vamos ver Jesus de Nazaré realizando milagres, prodígios e maravilhas, mas no capítulo de número 12, Jesus ele já se desloca dessa multidão. E quando Jesus ele se desloca dessa multidão, ele vê as pessoas correndo atrás dele. Ele vê as pessoas se atropelando umas com as outras para quererem estar próximos de Jesus. E é interessante que Jesus se desloca desse povo, e quando ele se desloca, ele começa a falar com os seus discípulos, correspondendo àquilo que eles haviam vivido nos capítulos anteriores. Jesus havia advertido os seus discípulos, quanto também à multidão, quanto aos fariseus, aos hipócritas, aqueles que batiam no peito correspondente a ser os doutores da lei, quando na verdade as suas obras eram diferentes das essências de prática a qual eles viviam. E Jesus então agora ensina os seus discípulos de uma forma um pouco mais calma, retirando-se daquela multidão que atropelavam-se uns aos outros, e Jesus começa a ensinar os seus discípulos. Ele diz assim, que nesse meio tempo aí, Jesus para e então começa a dizer aos seus discípulos: tenham cuidado. A advertência aqui aplicada por Jesus é o cuidado. E Jesus, ele muito sábio, entendendo e sondando o nosso coração, vendo também os corações dos discípulos e dos doutores da lei quanto aos fariseus e alguns rabinos da época, ele vai advertir dizendo: cuidado com esses homens, porque eles vivem em meio à hipocrisia. Não há nada que venha a ser escondido, que não possa ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Jesus vai dizer: olha, esses caras, eles ainda que eles queiram ocultar e esconder, não vai dar certo. E aí eu fiquei pensando quanto isso é importante para mim e para você, porque nós vivemos às vezes num simulacro. E é essa a mensagem com esse tema que depois o Juninho vai pôr lá no YouTube. Saindo do simulacro. E é interessante porque a palavra simulacro, eu fui buscar aqui, ela tem algum significado. É óbvio que nós vamos aqui denotar alguns, mas ela traz a ideia de fingimento, de disfarce, de simulação, ou uma representação com semelhança a mudanças ou algumas manutenções de aparência. E tudo isso é o que acontece
conosco, homens, seres humanos, quando nós buscamos, por exemplo, a enganar, ou a trapacear, ou a ludibriar, inclusive a nós mesmos. O homem, ele é perito em enganar a si mesmo. O ser humano, ele tem essa facilidade de se deixar ser enganado por a si mesmo. É interessante porque a Bíblia vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso. Ele tem esse potencial de nos enganar, ainda que achando que estamos tendo ou atitudes ou práticas certas. E criar algumas utopias, sonhos fantásticos, ilusórios, e viver em função disso, também nos torna uma pessoa que vive a meio a simulações. Porque nós temos esse potencial também de criarmos um mundo para nós, de nos enganarmos em criarmos um mundo ilusório, um mundo como uma utopia de sonhos fantásticos. E às vezes nós vivemos em função disso, dessas ilusões da vida, de ideais que não passam de sonhos abstratos. E o que eu quero dizer com isso é que nós nos tornamos pessoas que vivem em meio a este engano. Ou, muitas das vezes, tentamos manter estes fundamentos da forma mais descabida. E quando as coisas elas ficam sérias, de fato, esses disfarces, eles não conseguem se sustentar diante das realidades da vida. E quando nós passamos, por alguma coisa séria, esse disfarce, ele só não pode enganar aquele que nos criou, como nós cantamos, que achamos um lugar nele, que é o próprio Deus. E é nessa noite, que eu gostaria de trazer à nossa memória, uma vez que nós nos denominamos pessoas que aplicam a fé nesse Deus que tudo pode, qual nós cantamos aqui, que todas as coisas são feitas por intermédio dele, são para ele, e por ele são criado tudo. Eu quero dizer que nessa noite, o Deus que nós conhecemos e cantamos nessa noite, ele é o Deus que nos sonda e nos vê de forma verdadeira, e que nenhuma intenção de simulação, ou como nós dissemos aqui, viver em meio ao simulacro da vida, pode ser sustentado diante dele, uma vez que ele sabe quem somos. E é interessante porque o texto de Lucas vai dizer que Jesus olha e diz: olha, nenhuma intenção oculta pode permanecer ela oculta, e nenhuma palavra sussurrada pode permanecer sem ser antes reconhecida. O que ele está dizendo é que tudo virá às claras. E eu fico pensando algo interessante, que é isso que o Evangelho nos ensina todavia, de que quanto a luz do Evangelho revela todas as trevas que há dentro e fora de nós. Então, como podemos enfrentar a realidade sem usar disfarce, a qual muitas das vezes nós usamos? Pensa comigo aqui, de boa. Se nós às vezes não usamos desses artifícios dos disfarces, para conversar com alguém, para estar em tal lugar, para fazer tal coisa, para realizar determinados projetos. No entanto, como podemos enfrentar essa realidade sem usar disfarce?
A realidade está em Mateus capítulo 7, versículo 26. A palavra do Senhor vai dizer ali que Cristo, ele vai lançar algumas das suas parábolas. E eu me lembro muito bem dela, porque ele vai dizer no versículo 26 algo interessante. Ele vai dizer assim: eu vou ler o 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, esse é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram-se os rios, vieram-se os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela tinha sido feita com seus alicerces sobre a rocha. Mas o 26 diz: mas aquele que ouve as minhas palavras e estes não as praticam, é como o homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Verso 27 diz que caiu também a chuva, transbordaram também os rios, sopraram também os ventos contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. E é nessa questão, como nós podemos enfrentar a realidade da vida sem usar os disfarces. Está aí a resposta: construindo as nossas estruturas sobre uma rocha, que quando vier as adversidades da vida, teremos total condição, plena condição de permanecermos firmes. Porque muitos insistem em construir sobre a areia. Você já parou para pensar? A respeito da parábola, por exemplo, dos dois fundamentos, Jesus afirma que tem duas pessoas que fazem conscientemente uma construção irregular da sua vida. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, esse será comparado a um homem sensato que edificou a casa. Mas o texto aqui é interessante, olha aí para ele. Ele vai dizer que aquele homem que constrói uma casa sobre a areia, que ele não sabia fazer uma construção, que ele não sabia construir uma casa. A Bíblia vai dizer que o homem também soube construir. A Bíblia vai dizer que esse homem, ele tinha as mesmas condições de construção. Nem que a sua casa também foi mal construída. O texto não diz, olha aí o texto. Não diz que ele não sabia construir, por isso que ele construiu na areia, e nem disse também que a sua casa ficou mal construída, apenas que foi construída sobre ambientes diferentes, sobre lugares geográficos diferentes. Um a areia, outro a rocha, ou seja, um no lugar errado e outro no lugar certo. E é interessante porque surge uma pergunta a partir deste momento: em que ou no que nós estamos edificando a nossa vida? Estamos então nos iludindo com as tradições religiosas, com as vãs filosofias, com pensamentos falsos, com altas afirmações? Ou estamos baseando a nossa fé de fato naquele que é o Yeshua HaMashiach, naquele que entregou-se no madeiro como um cordeiro santo, como expiação para os nossos pecados? Em que ou no que nós estamos baseando a nossa fé e construindo a nossa casa? No que nós estamos edificando a nossa casa? O homem prudente ou sensato da parábola aqui, imprudente e insensato, ele se iludiu com as expectativas de que ele jamais poderia enfrentar as intempéries da vida. E eu fico pensando, olhe para mim, quantas das vezes nós fazemos coisas que nós não pensamos que elas poderiam dar errado, ou que nesse caminho algo poderia vir e mudar todo o plano. O texto vai nos mostrar que este homem imprudente ou insensato, nessa parábola, ele se iludiu com as expectativas de que nunca iria enfrentar uma tempestade. Ele acreditava que algo
ilógico, sem fundamento, ou isto é, como nunca haveria problemas climáticos. Eu fico vendo uma porção de gente cristã, que a partir do momento que professa fé, eles acham que agora as coisas elas não terão mais problema. Que a construção pode ser feita de qualquer forma, que a vida pode ser levada de qualquer forma. Mas a palavra do Senhor está nos ensinando que devemos ter a prudência de diligentemente construirmos as bases da nossa fé naquilo que de fato é sólido, que vai nos trazer um resultado futuro quando as intempéries da vida, as tempestades, quando os rios das dificuldades, quando os ventos maus soprarem contra ela. E isso resulta em algo maravilhoso, porque aí está a base de toda a estrutura cristã. Como permanecer de pé? E depende desses critérios. O homem, de modo geral, ele gosta de acreditar em fantasias. E este gosto o torna vulnerável, despreparado para a dura realidade da vida. Colossenses capítulo 2, versículo de número 8. Dá um pulo lá para mim, para você ver. Como Paulo ele vai dizer à igreja de Colossos, capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer: tenham cuidado para que ninguém o escravize. Com o que, pastor? Com filosofias vãs, enganosas, que são fundamentos de tradições humanas, e não princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Paulo vai alertar a igreja dizendo: olha, vocês têm a condição de serem escravizados, cara, de tornar a ser escravo de um sistema, de um modo de gerir a vida na fé, por construírem a sua ideologia de fé, a sua concepção de fé, em cima de coisas como filosofias vãs. É isso que o homem perece. Esperar nessas realidades, ou melhor, acreditar nessas fantasias, é se tornar vulnerável e despreparado. Quando a dura realidade da vida chegar, é esperar para conferir o que nos aguarda depois da morte. É o mesmo que construir a oportunidade, a casa sobre a areia. Gente que acha que a vida ela se limita simplesmente a este processozinho de vida aqui na terrinha. E aí o que acontece? Que ele se empenha a buscar no afã da vida, simplesmente por acreditar que a vida só vai ser limitada a este ambiente, quando a Bíblia toda diz que há um porvir. Há um ambiente depois da morte, há uma situação depois da morte, há um processo, por assim dizer, depois da morte. E é por isso que eu fico pensando, nossas vidas, na maioria das vezes, não são aplicadas de uma forma mais íntegra na fé, porque nós pensamos limitadamente aqui na terra. Nós não pensamos naquilo que Jesus disse, quanto ao porvir. E outro dia eu disse isso aqui, e o irmão falou assim: pastor, eu vi que o senhor me pregou lá e foi infeliz quando disse que os espíritas e dentre outras religiões, elas buscam mais do que nós. Eu falei: não, eu falo isso diante de uma estatística. Porque nós, ainda que acreditando no evangelho salvífico, que nos transportará da vida, da morte para a vida, nós nos limitamos. E o que acontece é que o perigo é que a gente faz sonhos somente para essa vida. Você planeja somente para essa vida. Você não tem um sonho lá na pátria celestial, porque a visão ela está assim, focada. E quem constrói essas concepções é como o homem que também constrói a sua casa sobre a areia.
Porque depois da morte, Hebreus capítulo 9, versículo 27, abra aí comigo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Olha aqui que o autor aos Hebreus ele vai dizer. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. O autor aos Hebreus ele vai dizer algo interessante. Ele diz: mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso consumirá os inimigos de Deus. O que ele está dizendo aqui? Há um dia em que Deus trará o seu juízo. Há um dia de juízo. Por isso que a preocupação minha, Pri, é de entender que essa vida ela vai me levar a um outro ambiente. E nesse ambiente que eu possivelmente poderei estar, ele vai depender da minha trajetória, daquilo que eu construo aqui neste lugar. Há um lugar aonde que para nós entrarmos precisará de passar por um juízo. E Hebreus ele vai frisar muito bem disso. Não fique vivendo a vida como uma vida qualquer, mas viva a vida com a concepção de que você prestará conta dela há um dia a Deus. E é interessante porque não haverá uma segunda oportunidade, não terá ali uma nova chance naquele dia. Vai ser um dia em que vai ser o dia de bater de martelo, aonde acabou, ali vai ser pesado a sua construção. E por isso que é interessante eu e você não vivermos de uma forma simulada, mas verdadeira. Não haverá uma segunda oportunidade, e ignorar a morte não ajuda, mas está preparada para ela sim. E nós preparamos e devemos nos preparar para a eternidade, edificando o quê? Sobre uma estabilidade que Cristo nos deu. A rocha, Ele é a nossa rocha. E é sobre Ele que nós precisamos edificar as nossas vidas todos os dias. Sabe por quê? Porque tem gente que você falar do inferno para ela, ai, você está doido, meu Deus do céu. Outro dia eu postei num grupo assim, uma frase que não é minha, acho que é de John Piper, e disse assim: criar expectativas de ir para o céu, ou trilhar os caminhos do céu, é entender que nós merecíamos o inferno. E o camarada colocou assim: Deus me livre. Gente que não gosta de ouvir que a vida é dura, que precisa ter uma conduta e uma postura diligente, de que acha que a vida é um mar de rosa, e a estrutura dessas pessoas é pequena demais quando as lutas elas sejam aparentes para essa pessoa. Se torna vulnerável porque não entendeu que a vida ela é feita de espinhos também. E eu vou dizer uma verdade, irmãos, com respeito a isso, Jesus pregou muito mais disso do que qualquer outra coisa. Ele disse: no mundo é essa aflição, no mundo é esse negócio. Mas a ideia toda do Evangelho é como nós nos comportamos diante dessas realidades. Façamos então um mundinho fictícios de ilusões, ou entramos neste ambiente de dizer: Senhor, este mundo é um mundo hostil, este mundo é um mundo de inferno, onde a ausência do Senhor ela se encontra em vários ambientes, mas Senhor, eu estou aqui, e eu acredito no Senhor, e porque eu acredito no Senhor, a Tua palavra diz que agora eu participo do Teu reino, e o Teu reino é luz. Ó Deus, então, me ensina a ser luz neste lugar de trevas, me ensina, Senhor, a brilhar neste mundo hostil. Eu quero, Senhor, ser a luz, ainda vivendo num ambiente de trevas, porque o que eu quero construir, Senhor, é uma casa onde ela seja um habitat do Senhor, para que outras pessoas possam morar. Cara, eu acho tão lindo quando as pessoas têm sede de estar com aquele que de fato traz uma agregação de valor. Isso é para mim e para você. O Evangelho precisa em nós ser construído dessa forma. As pessoas precisam ter sede.
nós às vezes vivemos deste engano religioso, fictícios, ilusórios demais, achando que agora, uma vez que eu estou salvo, eu posso ficar contente, mas isso é o alicerce da nossa vida, saber que Cristo nos deu a salvação. É por isso que Paulo, ele vai nos ensinar correspondente a isso. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, ele vai dar algumas instruções quanto a isso. Mas a vida, uma vez entregue a Jesus, ela não se resume simplesmente aí, precisa de ações. Eu sou fã dos evangelhos porque desde Mateus, Marcos, João, Lucas, nós vemos as ações dos homens de Deus. Marcos vai narrar a respeito disso. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus Cristo, ele ali tendo as suas ações, e quando ele encontra com Pedro e seu irmão André, a palavra do Senhor vai dizer que ele chama esses homens a seguir os passos de Jesus, a construir uma história com Jesus, a abrir mão e a renunciar coisas por Jesus. E acompanhem comigo o Evangelho de Marcos, por exemplo, capítulo de número 1, a palavra do Senhor vai dizer que ali mesmo, na Galileia, Jesus, depois de João ter sido preso, ele ia propagando as boas novas de Deus. E o tempo era chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. O que você entende com isso? O reino de Deus está próximo. E eu fico pensando, alguns acham que é de uma forma cronológica. O reino de Deus está próximo porque o tempo está passando. Não é nessa intenção. O reino de Deus está próximo quando Jesus diz, olha, ele está próximo de você. Dê um passo para você vivenciar ele. É essa a aproximação do reino. Não é quanto a horário e tempo, mas é quanto a condição. Você agora está condicionado a viver próximo desse reino. O reino de Deus está próximo. Porque quando falamos o reino de Deus está próximo, a nossa mente ela se condiciona a próximo de um tempo que será findado. E não é essa a ideia do texto. O texto diz: o reino de Deus está próximo, próximo de você, próximo para você viver ele. E Jesus diz isso em Marcos. Ele vai dizer no versículo de número capítulo de número 1, versículo de número 15, 14 e 15. E ele diz, portanto, creiam, arrependam-se. Olha como que é interessante as bases que Jesus nos ensina. Para nós construirmos, precisamos de arrependimento. Arrependimento. Para nos aproximarmos deste reino que nos é oferecido, precisamos ter a condição de olhar para a nossa limitação humana, para a nossa vida egocêntrica e dizer, olha, há alguém com boas novas, mas para que isso possa ser vivido, preciso me arrepender. E ele diz, e andando à beira do mar da Galileia, versículo 16, Jesus viu Simão à beira do mar, junto com seu irmão André lançando as redes, pois eram pescadores. E a Bíblia agora vai e me mostra um ser humano limitado, Simão e André, sendo chamado por Jesus, sendo convidado por Jesus a construir essa casa de edificação sobre a base que era estar na companhia de Jesus. E nós vemos então o texto nos ensinando algo maravilhoso. Jesus disse, sigam-me, porque hoje os fareis pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram suas redes e seguiram. E aí, veja comigo, indo um pouco mais adiante, viu um barco, e ali chamou alguns outros homens, e ele escolhe os 12 aqui. Só que é interessante, porque na caminhada com Jesus, no convite de Jesus para construir, Jesus começa agora a ensiná-los com respeito às práticas daquilo que Jesus os chamou. E aí, versículo 21, foram então para Cafarnaum, acompanhe comigo aí. E logo que chegou lá, o sábado, Jesus entrou numa sinagoga a ensinar todos os que ali estavam. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino,
porque ele ensinava com quem tem autoridade. Eu fico vendo esse Jesus com autoridade expressa, com palavras geradas pela autoridade. Junto deles os seus discípulos, que ele acabara de escolher para andar com eles. Mas olha aí a cena do negócio. Versículo de número 22. Todos ficaram maravilhados com a autoridade a qual ele pregava e ensinava. Verso 23. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem, o quê? Possesso de espírito imundo, gritou. Eu fico pensando, um ambiente de ensinamento, um ambiente ali pedagógico, por assim dizer, didático, aonde os rabinos estavam instruindo ali os seus discípulos, os seus alunos. Jesus também entra e começa a ensinar naquele lugar, mas a diferença é que quando Jesus começa a falar com quem continha autoridade, algo é manifestado diferente, e a palavra do Senhor diz que então, um homem possesso grita. E qual foi o grito desse homem? Acompanhe comigo aí em nome de Jesus, versículo 24, ele diz: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Olha aqui, um homem possesso, demônios agora expressam, gritando, reconhecendo Jesus. Jesus de Nazaré, o que você quer conosco? Veio nos destruir. Por quê? Porque o texto diz: sabemos quem tu és, o Santo de Deus. Aleluia. E aí, verso 25 diz: cale-se, saia dele, repreendeu Jesus. Então o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu gritando. Todos então ficaram admirados, perguntando uns aos outros: quem é este que vem com um novo ensino e ensina com quem tem autoridade, e até os espíritos imundos a ele dá ordens? E esses lhe obedeceram. E a notícia e se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. E eu fico pensando, meu Deus, olha aqui agora Jesus ensinando como pescar homens, libertando-os de toda a possessão, de tudo aquilo que prende os homens na escravidão, que Satanás escraviza. Ele está nos mostrando a realidade de como nós deveremos construir a nossa casa, não simplesmente por andar com Ele, ter um relacionamento com Ele, mas agora Jesus nos mostra que se nós de fato queremos construir a nossa vida na rocha, nós devemos ter esses mesmos critérios de autoridade. E a palavra do Senhor diz que agora Ele então começa a ensinar os seus discípulos, e o primeiro ensino é que Ele veio para usar da tua autoridade não para oprimir ninguém, mas para libertar as pessoas. E nós vemos o descorrer do texto, Jesus convidando, agora Jesus mostrando a libertação e a redenção dele, redimindo as pessoas, os possessos. E nós vemos também, se você vê aí no capítulo de número 1 ainda, versículo 40, na caminhada, Jesus encontra o leproso. E a palavra do Senhor vai dizer que então, aproximando-se dele, um leproso, suplicou de joelhos: se queres, podes me purificar. Jesus então, cheio de compaixão, respondeu, estendeu a mão nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra deixou aquele homem e ele foi purificado. Agora eu vejo um Jesus quebrando um protocolo e abraçando e beijando, tocando num leproso. Construir uma casa sobre a rocha, sobre os alicerces de Jesus, é não fazer exclusão de ninguém, mas é tocar naquele que está sujo, leproso, doente, enfermo. E eu não falo aqui de algo literal, mas nós, na maioria das vezes, julgamos aqueles que estão lá fora de uma forma imunda, doente. Quando o mestre nos ensina a beijá-los e a tocá-los e a estender as mãos sobre eles e declarar uma palavra deles, sobre a vida deles de cura,
Ser um Dalmindim, ser um discípulo, ser um aluno de Jesus, ser um construtor das bases do reino de Deus, compete a mim e a você não trazer nenhuma diferença, mas amar, porque Jesus, cheio de compaixão, tocou naquele homem e imediatamente ele tornou-se puro. E nós vemos os discípulos com ele assistindo essas atitudes. Pouco mais depois, capítulo 2, versículo de número 1, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente lá em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava ali em casa. Então muita gente reuniu lá, e não havia lugar naquele ambiente. As portas todas estavam cheias de gente, Jesus pregava lá dentro. Vieram então alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Então, não podendo entrar, abriu uma ruptura no telhado, e desceram aquele homem diante do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus não cura esse homem. A palavra de Jesus diz que Jesus olha para aquele homem paralítico, e ele diz: perdoados estão os teus pecados. E eu fico pensando, o que eu aprendo com isso? Jesus, o desejo dele é de sarar a nossa alma, de perdoar os nossos pecados. E eu fico pensando, dentre os rabinos que estavam naquela sinagoga, eles se chocaram, porque Jesus vem com boas notícias, com algo novo, e vem agora rompendo dogmas, rompendo filosofias e trazendo um senso humano de como olhar para o próximo, apresentando o reino próximo dessas pessoas. E Jesus aproxima dessas pessoas e apresenta um reino para aquele que está cheio de demônios, possesso. Jesus apresenta um reino para aquele que está leproso. Jesus apresenta um reino para o paralítico, dizendo: olha, eu perdoo os teus pecados. Mas eu fico pensando como os fariseus, os rabinos daquela época se mordiam, dizendo: quem és tu para perdoar pecado? És tu Deus, por acaso? Jesus poderia se levantar e dizer: muito prazer, eu sou Deus. Mas ele olha para aqueles homens, conhecendo seus corações, e diz: ei, o que você acha mais difícil? Eu dizer a este homem: perdoados estão os seus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? E a palavra do Senhor diz então que Jesus lança essa palavra para aquele homem: ei, levanta-te, pega a tua cama e vá. E aquele homem imediatamente pega a cama e vai. Eu fico pensando: meu Deus, como Jesus quer nos ensinar a mostrar esse reino, a nos aproximar desse reino que faz com que pessoas andem. E eu não estou falando aqui de um paralítico literalmente, mas eu sei que entre nós, no meio de nós, há inúmeras pessoas que pararam a sua caminhada, e nós precisamos apresentar este reino a elas, de uma palavra que os movimente, que tire-a desse estado atrofiado, mas levam-as para prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Ele está ensinando os seus discípulos. É como se ele estivesse dizendo: ei, vocês 12 que eu escolhi, olhem e notem e aprendam, diga-se de passagem, levanta, tome a tua cama e vá. E aí, vocês aprenderam? E eles estão: sim, Senhor, sim, nós aprendemos. Os discípulos aprendem aqui na prática com o mestre como apresentar um reino de valor que muda as pessoas. Não é esse reinozinho que é falado em muitos púlpitos de nossas igrejas, que só é verbalizado, mas é um reino de atitudes de mudanças, de atitudes, de características, de personalidades diferentes. Um reino que faz diferença na vida das pessoas, na íntegra, não só de falar e falar e falar. O que você é crente? E você fala que é crente, e você anda falando que é crente.
mas não muda nada, nada é gerado, nada é transformado à sua volta. Há pessoas que precisam ser possessas, as pessoas que precisam ser saudáveis, há pessoas que precisam ter seus movimentos ao seu lado, e nós só falamos, e nós só falamos, e nós só falamos, e elas continuam do mesmo jeito. A palavra do Senhor vai dizer que nessa caminhada, Jesus ainda não para de ensinar os seus discípulos. Veja comigo, capítulo 2, versículo de número 23 de Marcos. Então, certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereais. Enquanto caminhava, seus discípulos começaram a colher algumas espigas. E lhe perguntaram: olha, o que os seus discípulos estão fazendo? Não é permitido no sábado trabalhar. E Jesus respondeu: vocês nunca leram que Davi, necessitado e com fome, nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou em uma casa de Deus e comeu os pães da presença que estavam, e apenas os sacerdotes eram permitidos comer, e os deu também aos seus companheiros. E aí a palavra do Senhor vai narrar agora essa quebra de protocolo, desse sistema que afunda, que esmiuça a vida do cristão. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele descaracteriza o sistema, mostrando que não há tempo, sendo este programado para fazer, inclusive para se alimentar das verdades do reino. Deus, ele nos chamou para isso. E a palavra do Senhor diz aí no capítulo de número 3: noutra ocasião entrou na sinagoga, e estavam ali homens com uma das suas mãos atrofiadas, e alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para que se ele pudesse curar aquele homem num sábado. Jesus então disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? E a palavra do Senhor diz: salvar ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para o que estavam à sua volta, e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse-lhe ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e essa mão foi restaurada. Então os fariseus começaram a conspirar contra ele, com os herodianos, contra Jesus, dizendo: como poderiam matá-lo? Eu fico vendo um homem que pela sua autoridade não usou a oprimir ninguém, mas a libertar pessoas. Quando nós vemos pessoas que têm autoridade e oprimem, Jesus liberta, salva, cura, transforma pessoas. E por eles acharem que conhecem a Deus, resolvem conspirar contra Jesus. Quem não constrói a sua casa, tendo e vendo os resultados dos ensinos de Jesus na sua vida, esses conspiram contra Jesus. Quem não se alegra em ver um mestre trazendo um leproso novamente ao bem de uma sociedade, porque ser curado de uma lepra não era simplesmente ter o seu físico transformado, mas era ser incluso na sociedade. Quem não se alegra nisso quer matar. Viver de uma forma simulada, fingida, é construir a sua casa fora desses princípios.
enganar a si mesmo, como Paulo vai dizer na sua carta, juntamente com Tiago, quando ele adverte: tornar-vos, pois, praticantes da palavra e não só ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago capítulo 1, versículo 22. Ele diz: vejamos, devemos ser praticantes. Algumas traduções, como a BV, que é a Bíblia em Nova Versão, diz: portanto, não se engane. A NVI vai dizer: enganando-se a si mesmo. E quando nós estamos no auto-engano, nós ficamos cegos. Então, quando nós estamos enganados, quando Tiago responde e declara que a fé sem obras ela é inútil, Tiago capítulo 2, versículo 14 vai dizer que a fé sem obra é uma fé inútil. Ou seja, que o discurso deve corresponder com as práticas, e não é válido que a fé deve ser vivida, demonstradas em atitudes concretas. A nossa fé ela tem que ser mostrada em atitudes concretas. Você ama a Deus de fato? Você diz de fato que está salvo em Cristo Jesus? Porque os fariseus, eles eram peritos em representar uma coisa que não era verdadeira. Jesus afirma que a hipocrisia era o fermento dos fariseus, e eles se satisfaziam com todo o seu cerimonial da lei, com as suas roupas paramentadas, com barbas grandes, com conhecimentos público e tudo mais que eles deveriam expressar, mas tudo isso era oco. A Bíblia vai tratar como um sepulcro caiado, bonito, arrumadinho, engomado, mas por dentro não tinha nada de novo. E eu fico pensando como isso é interessante, porque o próprio Jesus ele vai tratar a respeito disso. Quanto ao Evangelho, ele vai dizer: não se coloca vinho novo em odre velho, e não se coloca remendo novo em pano velho. E eu fico pensando como isso é real, porque se nós colocássemos um remendo novo em um pano velho, à medida que esse remendo novo ele iria se passando, por ser novo, ele iria puxar o pano velho e rasgaria o pano velho. À medida de que esse vinho novo ele fosse colocado em um odre velho, na medida da fermentação, esse odre ele não ia resistir e ele ia se romper. É por isso que nós devemos ter essa concepção de que algo novo nos foi dado. Algo novo nos foi dado, e Isaías vai expressar que um filho nasceu, um menino se nos deu, e o nome dele é Deus Pai poderoso, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte. Esse ser que desceu do céu, que nos foi dado, que se aproximou de mim e de você, que quer ser colocado em um ambiente novo em nossos corações, e que por ser posto nesse ambiente novo em nossos corações, vai gerar coisas novas em nós. As boas novas do Evangelho foi colocado em mim e em você. Agora depende de mim e você viver boas práticas, boas maneiras, não essas de formas dissimuladas, fingidas, a ponto de que as pessoas ainda não tenham as características verdadeiras quando olham para nós. Não somos definidos. Não permita que a sua vida seja um simulacro. Deus não quer que você seja dessas pessoas que venham viver de uma forma fingida, um quase salvo, mas abençoado espiritualmente. E a única maneira disso acontecer é assumindo as nossas fraquezas, as nossas limitações diante de Deus, e em oração agora, tomando uma posição firme ao lado da verdade, da realidade espiritual da palavra de Deus. Jesus sabe quem somos, e Ele sabe que somos fracos, imperfeitos, e por isso Ele quer que nós venhamos nele buscar o fortalecimento.
Filipenses capítulo 4, versículo 13 vai dizer que então tudo posso naquele que me fortalece. Mas paremos nós todos de ter uma fé fingida, aonde a gente finge que estuda, finge que ora, finge que lê, finge que faz. Eu fico pensando, se o aluno finge que aprende e o professor finge que estuda, que leciona, nós temos depois pessoas que não vão ter resultados diante de nada, porque sempre viveu em uma vida fingida. A vida no Evangelho é uma vida verdadeira. A Bíblia diz: aquele que mente não mente mais, aquele que roube não roube mais, aquele que mate não mate mais, aquele que sabe, é uma vida verdadeira. Aonde, pastor? Em todos os lugares, em todos os momentos. Uma vida verdadeira. Talvez é isso que Deus procura nesses dias. Verdadeiros adoradores, pessoas não fingidas, mas que olham para dentro de si e dizem: ó Deus, eu não tenho nenhum desejo de você. Inclusive eu tenho a semana toda sem procurar a tua presença. Eu só busquei a sua presença porque eu fui quinta-feira na igreja, porque o pastor pediu para que eu fizesse tal coisa, assim, 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 e eu consegui naquele momento fazer alguma coisa, mas fora desse ambiente que me é dado como convite, eu não consigo buscar a tua presença. E você sabe do que eu estou falando aqui, que passa-se os dias e nós não buscamos ao Senhor, não temos o desejo, e Ele sabe disso, Ele chora por conta disso, e o que Ele quer é que nós abrimos o nosso coração para Ele e diga a Ele: Senhor, sem Tu nada eu posso fazer. Nessa noite Deus, Ele quer isso, que nós abramos o nosso coração a Ele e dizemos a Ele: Senhor, eu manco dessa perna, a ferida é aqui, porque se o Senhor não tocar aqui, eu vou vacilar, eu vou cair por este caminho. Senhor, olha, o que me faz pecar contra Ti é isso, portanto me ajuda, porque eu não consigo parar de beber. Senhor, eu não consigo parar de falar palavrão. Senhor, eu não consigo parar de fumar. Senhor, ainda no escondido eu consigo ter os inclínio à pornografia. Senhor, eu não consigo sair disso. Senhor, eu ainda estou falando mal, ainda estou desejando mal, eu ainda tenho sido falso com aquelas pessoas que estão à minha volta. Senhor, muda isso em mim, porque essa é a minha perna que está mancando, essa é a minha mão atrofiada, esse é o meu corpo leproso, essa é a minha vida possessa. Me liberta, me cura, me transforma, Senhor. Nós precisamos pedir isso a Ele. Nós precisamos pedir isso a Ele. Fecha os teus olhos, fique de pé. Cipriano, Yane, por favor. Deus, Ele quer que você viva uma vida com Ele de verdade. É fato que as pessoas, elas irão olhar para você e elas vão apontar dizendo: você quer ser certinho, você quer ser o rei da verdade, o dono da cocada preta. Sabe, esses ditos que a gente vê, o cara acha que é o rei da cocada. E você vai dizer: porque eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Quantos são nova criatura em Cristo Jesus? Quantos são novas criaturas em Cristo Jesus? Cara, Jesus, Ele nos encontrou. E eu vou falar para você aqui, Ele abriu agora uma ruptura. Ninguém, olhe para mim, em nome de Jesus, não se distraia. Olhe para mim. Eu estou falando com você, olhe para mim. Ninguém que encontrou Jesus, ninguém que encontrou Jesus pode dizer que tem a mesma vida. Todos aqueles que encontraram Jesus, a sua vida foi transformada, e isso eu estou falando para peso da sua consciência. Se é que você encontrou Jesus, se é que a sua vida tem sido uma vida de transformação de glória em glória, porque ninguém que encontra Jesus, a sua vida pode se tornar a mesma.
Antes o seu jeito de falar muda, a postura muda, tudo muda. A Bíblia diz que eles deixaram a rede e imediatamente foram com Jesus. E no processo a vida deles foram mudadas, moldadas e transformadas. Ninguém que encontrou Jesus pode ter a vida da mesma forma que antes de Jesus, antes de ter um encontro com Jesus. Ninguém. Aquele que encontrou Jesus, a sua vida foi transformada. Me ajude aqui. Aquele que está em Jesus, a sua vida está sendo transformada. Por isso eu digo para você, se você encontrou Jesus, e se a sua vida está sendo transformada, mostra a Ele aí dentro de você, as áreas da sua vida, a qual você quer que seja tocada nessa noite. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Jesus está aqui. Ele quer mudar o nosso coração. Jesus está aqui, por nós ter um encontro com Ele, Ele transformou o nosso coração. Feche os teus olhos, comece a falar com Ele. Quais são as áreas da sua vida que você não quer mais fingir para Ele? Qual é a área da sua vida que basta, esse simulacro não vai mais resistir, não vai mais persistir, porque agora eu vou ter uma vida de verdade com Cristo, uma vida convertida aos seus critérios. Oh, feche os teus olhos. Pense nisso nessa noite. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Deus, obrigado. Feche os teus olhos, fale com Ele. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Esse é o desejo de Deus. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Levante as mãos para o céu. Levante suas mãos. Em teus braços Levante suas mãos e declare isso a Ele. descanso. Você que encontrou com Ele, declare isso a Em Ele. teus braços é o meu Levante os seus braços descanso. como aquele que está dizendo: Senhor, é em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Você que está aí precisando de um descanso de E Deus, em teus braços é o que necessita meu de deitar nesse colo divino. Seguro estou nos braços daquele Jamais Ele vai te deixar. O seu amor perfeito sempre Você que está na sua esteve casa, repousando você que está aí, em mim. E se eu passar, diga isso pro se Senhor. eu passar Porque em todos os lugares Ele vai estar com você. vale, Ainda que seja nos ambientes mais tristes e hostis, acharei conforto Ele vai estar. em teu Ele vai gerar conforto no teu coração. amor, pois eu sei que Essa noite. és aquele que Aleluia. me Ele é aquele que está indo ao guarda, encontro da tua vida agora. me guarda. Em teus braços é o meu Quantos podem descanso.
Deus, em nome de Jesus, vem tocando, Senhor, em cada coração, vem transformando. Oh Deus, vem nos ensinando quanto a seguir os teus passos, Pai. Oh Deus, abençoa, curando, libertando, dando vida, trazendo vigor em cada um. Oh Deus, abençoa cada necessidade nesta noite, e que o teu amor seja, oh Pai querido, expresso dia após dia em cada um desses meus irmãos e irmãs que estão aqui, aqueles que me assistem, Senhor. Oh Deus, que nessa noite o teu Espírito possa ter a liberdade de, ó Pai querido, por ter um encontro com cada um que está aqui, e que aqueles que me assistem possa, Deus, trazer, ó Deus amado, a essência da tua vida em cada um, Senhor. Ó Deus, dê uma boa semana a cada um, livra cada um, ó Pai, de todo o caminho perverso. Livra, Senhor Deus, traga, ó Pai querido, na família a alegria, na conjugalidade a paz. Traga, Senhor Deus, saúde nos filhos, abra as portas, Senhor. Ó Deus querido, abençoa, Senhor, trazendo cura. Mas que cada um possa aqui, ó Pai, viver da tua graça, e que o grande amor de Deus Pai, a consolação do teu Espírito e a graça do teu Filho possa estar em cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus, diga amém. Deus abençoe sua vida. Domingo nós estaremos aqui, na quinta-feira também. Aplauda Jesus. Nossos pastores vão estar aqui domingo. Sexta-feira nós vamos estar no Jânio, cultuando lá na igreja do pastor Jânio. Eu convido todos vocês para 7h30 estarmos lá no Jânio. Ministério de Louvor, dá uma moral lá para nós. Mas toda a igreja, lá no pastor Jânio, na sexta-feira. Sábado nós estaremos aqui com os nossos trabalhos também, com os pastores vão estar aqui. E no domingo estaremos aqui na ceia do Senhor. Então convide pessoas, traga sua máscara, vem participar conosco. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.